paz, igreja. Vamos começar então mais um culto ao Senhor, né? Mais um domingo aqui reunidos, eu aqui na minha casa, você na sua, cada um na sua, mas que com toda reverência nós vamos mais uma vez cultuar ao Senhor. Nós vamos ler agora o Salmo de número 115. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque me perguntam as nações, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? Este salmo ele vem nos lembrar sobre quem está o controle. O controle está nas mãos do nosso Deus. Ele não perdeu o controle da situação, ele continua no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que Jesus certa vez disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu acredito que isso deve ser um tapa na cara de Satanás, né? Que de maneira nenhuma pode nos afastar do amor de Deus, nem mesmo na morte. Né? E eu sei que nós temos vivido dias difíceis, eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de saudade de estar junto, de congregar junto com os irmãos, de estar perto, de abraçar, de conversar, enfim. E neste momento, infelizmente, nós não podemos, não é mesmo? O que não significa que nosso Deus perdeu o controle da situação. Então, este salmo ele vem nos lembrar: sacerdote, confie no Senhor, porque Ele é o seu socorro. Fiéis que acreditam e que confiam no Senhor, continue confiando no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Amém? Vamos orar? Querido Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, porque até que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Deus. E nós te louvamos, Paizinho, porque Tu és o nosso Deus nas nossas vidas, ó Deus. E não existe, ó Deus, outro igual a Ti. Nós apresentamos este culto ao Senhor, cada um dos irmãos, ó Deus, que neste momento está cultuando em suas casas, como lâmpadas acesas, ó Deus, cada um na sua casa neste momento, espalhado pelo mundo, ó Deus. Não só aqui em Chapada, mas tantas outras igrejas que por aí afora estão congregando, em casa, estão manifestando sua gratidão e o culto ao Senhor, cada um na sua casa. E nós te agradecemos por esta ferramenta onde nós podemos compartilhar deste amor uns com os outros, ó Deus. Onde nós podemos, de alguma forma, estar unidos em um só pensamento, oferecendo este culto ao Senhor. Aquieta o nosso coração, as nossas mentes, para que nós possamos aprender algo sobre o Senhor nesta noite e que possamos, ó Deus, lembrar que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio e que o Senhor não perdeu o controle da situação, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Em nome de Jesus, é que assim nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Então agora nós passamos ao período de cântico, que você possa ir na sua casa, juntamente com a família do irmão Wilton, estar louvando, né, ao Senhor através desses cânticos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero ler um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Salmo 150. Apenas o verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Neste verso, temos a orientação do salmista para que todos louvem ao Senhor.
E eu convido a todos, louvemos ao Senhor com músicas. Cantem conosco. A começar em mim, quebra corações, Senhor. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Outra vez. A começar em mim, Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. onde a frieza, que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, começar em mim. quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, Começar em mim. quebra Corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Jesus pagou um alto preço, impagável. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos
nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus, ele assentou-se à direita da majestade. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Novamente. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Vamos subir o tom. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Afinal, todos são filhos de Deus? Boa pergunta, né? Com certeza você já ouviu falar que todos nós somos filhos de Deus. Afinal, todos somos criaturas dele. Mas agora, nesta carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que não é bem assim. Que apenas aqueles que depositam a sua fé em Jesus são adotados como filhos de Deus e passam a fazer parte da herança dele. Então é o que nós vamos aprender juntos nesse domingo, né? Então, primeiramente, boa noite.
Obrigado por receber em sua casa e, de certa forma, prestarmos um culto a Deus, mesmo que sendo pela internet. Espero que todos nós estejamos assim com o mesmo propósito em mente, né, de prestar um culto a Deus, aprender um pouco mais sobre essa carta, mesmo com um afastamento social, mas nós estamos em um só espírito, né? Então vamos meditar um pouquinho, e agora no final do capítulo 3, a partir do verso 26, e os 7 primeiros versos do capítulo 4. Mas nesse momento vamos estar orando, pedindo a Deus entendimento, né? É bom. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, nos dê um pouco mais de entendimento sobre o que Paulo estava tratando, sobre nessas coisas importantes que ele está dizendo aqui aos Gálatas, Senhor Deus, e como que nós possamos aplicar em nós. Ajude-nos a entender, Senhor Deus, para cada vez mais ficarmos próximos a Ti. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos amor pela Tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a cada vez mais ter o prazer de prestar um culto a Ti. Graças Te damos por ser esse Deus impessoal, esse Deus que nos ama, esse Deus que intervém em nossas vidas, esse Deus que cuida, que protege, esse Deus que vai julgar a todos. Graças Te damos por ser um Deus justo e amoroso. No nome de Jesus, amém. Então, amados, isso é muito importante. Nós começamos a entender que o apóstolo Paulo agora ele chega no ponto alto da mensagem do Evangelho. É o clímax do Evangelho. Que nós somos adotados por Deus. Então o apóstolo João também deixou isso bem claro lá em João 1:12, verso 13 também. E que para que todos nós possamos entender a preciosidade do Evangelho, nós precisamos entender o significado de ser adotados por Deus, do privilégio que temos de ter um relacionamento íntimo com esse Deus. E Paulo vai dizer logo no verso 26 do capítulo 3, que nós já fomos adotados como filhos. Esse é o estado nosso atual, que nós não temos que conquistar o direito de ser chamados filhos. Que nós não temos que conquistar essa adoção. Como já explicamos em outros domingos passados, não é algo que nós fazemos, mas é algo porque Cristo já fez lá na cruz do Calvário e nos adotou como filhos. Isso é importante a gente entender. Nós temos um costume de dizer que todos são filhos de Deus, e até pelo fato de ser criaturas de Deus. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Ele está se referindo a um relacionamento muito mais profundo. Ele está se referindo a um status legal, de tornarmos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão e seu filho. E aqui no verso 27, Paulo faz uma analogia. Ele nos dá, agora ele diz que nós estamos revestidos de Cristo. Ele usa o exemplo de como se nós estivéssemos vestindo Jesus, como se Jesus fosse a nossa roupa. E o que significa que isso tudo? Que a nossa identidade foi transformada, porque as nossas vestimentas dizem quem nós somos. Significa que agora nós temos um relacionamento assim muito íntimo com Jesus. Isso é maravilhoso, porque a nossa vestimenta, aquilo que nós temos de mais próximo ao nosso corpo, isso significa que a partir de agora, nós temos a nossa identidade renovada. O livre acesso a Deus, aquelas bênçãos incondicionais que Paulo cita, né? Porque a nossa roupa cobre a nossa nudez e agora podemos chegar diante de Deus sem condenação alguma, por causa do que Cristo já fez lá na cruz. Essa analogia que Paulo usa de sermos revestidos com Cristo significa que a partir de agora nós temos o privilégio
de um relacionamento íntimo, de ser completamente amados por Ele, batizados por Ele, transbordados por Jesus. Nós precisamos vestir Jesus, exalar o seu bom perfume. E o Evangelho causa em nós uma transformação social enorme. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele restaura para sempre e para cima o nosso relacionamento com Deus. E agora causa uma unidade com todas as pessoas. E agora, a partir de agora, através do Evangelho, não existe mais grego, não existe mais judeu, nem escravo, nem livres, nem homem, nem mulher. Paulo está dizendo que o Evangelho causa uma unidade extraordinária. Ai, aleluia! Isso não significa que dentro da igreja que todos nós seremos iguais. E agora não pode mais existir uma cultura grega ou cultura judaica. Não significa que as pessoas não tenham papéis diferentes dentro da igreja. Mas apesar de nossas diferenças, de nossas culturas, todos somos um através do Evangelho. O Evangelho, ele precisa quebrar todas as barreiras sociais. Não existe mais grego, nem judeus. O Evangelho quebra todas as barreiras sociais. Não existe mais escravos, nem livres. Não existe mais ricos, nem pobres. As diferenças sociais não podem fazer parte do Evangelho de Jesus. E não existe mais diferença entre homem e mulher. Mais uma vez, Paulo está dizendo que não existe diferença de papéis ou pessoas diferentes, mas nós todos somos um em Cristo. E esta última afirmação talvez seja a mais incrível de todas, porque naquela época a mulher sempre foi considerada inferior ao homem, em tudo, em tudo. E Paulo está dizendo que em Cristo nós temos a mesma dignidade. E que em Cristo nós somos um, que não existem diferenças alguma. Essa é a poderosa unidade que o Evangelho causa em nós. Aleluia! E agora vem os 7 primeiros versos do capítulo 4. Então aqui quero tirar um tempinho para meditarmos. Porque Paulo vai tirar esses 7 primeiros versículos para explicar para nós o que significa ser adotados por Cristo. E ele usa uma analogia de uma criança romana que é de uma família muito rica. Então naquele tempo as crianças romanas tinham direito a uma herança. Elas precisavam ficar debaixo da tutela de um tutor até os seus 14 anos. Eu falei no domingo passado que ia explicar sobre o tutor aqui no capítulo 4. Então é isso que vamos fazer. E Paulo vai dizer que enquanto ela estava debaixo desta tutela, ela nada se diferenciava de um escravo. Ela precisava cumprir ordens, ela precisava estar debaixo das leis, debaixo dos mandamentos, até que alcançasse a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos é um conceito muito bem definido, quando a criança alcançava a maturidade. A partir daí, a partir do momento que ela completava seus 14 anos, ela tinha uma nova fase. E depois, até os 25 anos, ela ficava debaixo dos 14 aos 25, debaixo de um administrador. E quando ela alcançava a plenitude dos tempos, ou vamos dizer, a sua maioridade, aos 25 anos, quando ela alcançava essa maturidade, aí sim ela podia ter o controle, o domínio de tudo que ela herdou por direito. Você sabe que herança só herda quando alguém morre. Então nós estamos falando de uma criança que ficou órfã, que os seus pais morreram, né? Para entender bem. Então por que Paulo usa essa analogia? Ela se aplica a nós em 2 níveis. Primeiro, ele usa o exemplo que o povo de Moisés,
o povo de Deus, eles eram como crianças. Eles eram como crianças. Essa criança estava para receber uma herança. Mas até alcançar a maturidade, a plenitude dos tempos, ela precisava ficar debaixo de um tutor. Então, antes da vinda de Jesus, todo o povo de Deus era como criança. Estavam debaixo da lei, debaixo desse tutor que estava que estava preparando o povo para que chegasse à maturidade. A maturidade para que eles chegassem à plenitude dos tempos, e aí sim poderiam tomar posse da herança que já havia sido prometida a Abraão. Então a promessa foi feita a Abraão. Mas a lei de Moisés seria esse tutor, esse administrador que leva o povo à plenitude dos tempos, para que eles fossem realmente livres para usufruir a sua herança. Então, mas essa analogia também aplica-se a todos nós. Porque Paulo vai dizer que todos nós também éramos crianças, escravos da lei, que todos nós estávamos debaixo dos mandamentos, como se esse tutor, esse administrador, nos levasse até a plenitude dos tempos. E quando Deus envia Jesus, Jesus que traz a maturidade, Jesus é que traz a plenitude dos tempos e nos liberta assim da lei para que agora possamos tomar posse da nossa herança. E como Jesus nos liberta da escravidão e nos adota como seus filhos, como é que ele faz isso? Essa analogia que o apóstolo Paulo usa, ela é maravilhosa, porque ele está dizendo, primeiro, que Jesus nos resgatou da escravidão da lei. Essa palavra rasgou, é exatamente resgatou. Essa palavra resgatou é exatamente a imagem de alguém comprando um escravo de seu mestre, pagando o valor total para ele ser libertado. E nesse sentido, a lei é o senhor dos escravos, e Paulo está dizendo que quando Jesus veio, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, desculpa, mas ele foi perfeito, ele cumpriu toda a lei, ele pagou o preço de toda a lei lá na cruz do Calvário, e ele levou sobre si o pagamento, e pagou assim o senhor de escravos e nos libertou. Usando essa analogia de comércio de escravos, Jesus nos libertou da escravidão completamente, lá na cruz do Calvário. Mas não para por aí. Agora vem a segunda etapa. Jesus nos libertou da escravidão, mas agora ele nos adota como seus filhos. Naquele tempo, um romano muito rico, que não tinha filho, ele poderia escolher um de seus servos e adotá-lo, e a partir daquele momento, o servo deixa de ser escravo e possuir todos os direitos legais e financeiros para possuir sua herança. Paulo está dizendo que Jesus, além de ter nos libertado da escravidão do pecado, ele nos adotou como seus filhos. Nós corremos o risco de pensar que Jesus nos libertou da escravidão do pecado, mas agora nós precisamos conquistar o favor de Deus através de nossos esforços. É como se Jesus tivesse nos libertado da escravidão e agora soltou a gente no mundo e somos livres para sermos boas pessoas e merecemos o favor de Deus. Não foi isso que Jesus fez. Além dele ter nos libertado da escravidão, ele nos adotou como filhos amados. E como Jesus, e como filhos de Jesus, agora nós
temos o direito de receber toda a herança que Jesus tem. Ele não só tirou de nós os nossos pecados, ele nos colocou sobre a sua herança. Ele não só nos libertou do corredor da morte, mas ele colocou sobre nós uma medalha de honra. E agora, quando chegamos na presença de Deus, ele não vê nossos pecados, as nossas falhas. Ele vê Jesus Cristo em nós. E como Deus vê Jesus Cristo em nós, adotados como filhos, nós temos o direito a toda a herança de Deus. Essa é a melhor notícia que podemos receber. Não por obras, não por causa daquilo que fazemos, não porque nós merecemos coisa alguma, mas porque ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou da escravidão e colocou sobre nós a sua herança. Isso é o que Jesus faz com a gente. Ele transforma no status de escravo para filho. Olha que diferença! Mas Paulo vai dizer também que ele envia o Espírito, através do Espírito Santo, nós podemos experimentar assim um relacionamento de filho. E ele diz que através do Espírito nós somos levados a clamar Abba Pai. Que o papel do Espírito é fazer que nós vivamos em intimidade com Deus, em vida de oração, em poder clamar Abba Pai, no sentido de intimidade, de um relacionamento verdadeiro. Essa palavra Abba, como se fosse um balbuciar de um bebê, tamanha intimidade que nós temos com o nosso papai, de poder chamar de papai. Eu posso viver um relacionamento íntimo com Deus, porque eu fui resgatado, eu fui transformado em filho. E o Espírito Santo agora me impulsiona a viver uma experiência verdadeira. Então, será que eu tenho buscado um relacionamento por medo? Por medo de ir para o inferno? Por medo de ser condenado? Por medo de ser castigado? Será que nós temos buscado um relacionamento com Deus simplesmente para que Ele ore para nós, vendo as coisas que nós fazemos? Será que nós temos buscado um relacionamento com Deus tentando merecer alguma coisa? Ou eu já sei que fui adotado por Jesus Cristo através da cruz, que sou filho e como filho eu tenho direito a toda a herança. E Deus, que é dono de tudo isso aqui, Deus que é dono de tudo que está no mundo, e somos um com Jesus, e agora fomos adotados por Jesus, quer dizer que tudo isso também nos pertence, e que não precisamos da aprovação de outras pessoas, que não precisamos de buscar reconhecimento de outras pessoas, nem mesmo reconhecimento de Deus, porque Ele já nos conhece, nos reconhece como filhos. Lembre-se, levem essa verdade com vocês, levem essa verdade no coração de vocês. Hoje nós fomos adotados como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que maravilha sabermos dessas verdades eternas. É uma grande maravilha. Tenha uma boa semana. Espero vocês no próximo domingo. E vamos orar mais uma vez para encerrar. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te agradecemos por saber que agora podemos falar Abba Pai. Papai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais estarmos intimamente ligados a Ti, Senhor Deus. Obrigado pelo ato salvífico que Jesus fez na cruz. E agora podemos te relacionar intimamente contigo. No nome do nosso Salvador Jesus nós oramos. Amém. Até mais.
nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nosso.